Bom, e a gente fala agora do plenário do Senado, que aprovou ontem, nesta quinta-feira, a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. E para a gente saber os impactos dessa decisão sobre o nosso agronegócio, a gente fala ao vivo com o repórter Pedro Costa, direto do canal Terra Viva. Pedrinho já está por aqui para explicar para a gente, né, Pedro, de que forma tem impacto e quais são os impactos para o agronegócio. Boa tarde para você. Oi, Gui, boa tarde para você, boa tarde, assinante. Pois é, né? No finalzinho da semana, a gente tem essa notícia da aprovação do texto da reforma, alguns pontos que precisavam ser analisados. De fato, a bancada do agronegócio, ou às vezes conhecida também como bancada ruralista, né, ficou satisfeita com vários pontos que foram aí adotados. A gente vê também uma certa apreensão com alguns outros pontos que serão ainda votados na Câmara dos Deputados, né, porque esse texto volta. Mas uma informação que é importante é que estavam preocupados com a tributação, por exemplo, do óleo, né? O óleo de babaçu, ele entrou, né, dentro dessa lista de isentos, mas os outros óleos, né, vão ter as mesmas contribuições, vão ter as mesmas contribuições, né? Por exemplo, com os outros óleos vegetais, como a gente tem o óleo de soja, o óleo de milho, né, e também o algodão, além da canola, o girassol, e essa medida também entra nesse ponto. Além dessa outra questão que foi atendida também, o texto vai incluir a erva mate, farinhas, massas e fórmulas na cesta básica com isenção total. Lembrando que carnes, né, que era uma grande preocupação do setor, foi realmente até motivo de um certo embate dentro das discussões, né, desses pontos da formulação da cesta básica, carnes se manteve aí isento. Outra questão também da reforma tributária foi a questão dos insumos, viu? Que é muito importante para a produção de alimentos. Isso também inclui o ponto, mostra que os defensivos agrícolas foi retirado do imposto seletivo, que era uma preocupação do setor também. Então, tudo isso foi já conversado e o setor, de uma forma geral, para quem a gente vai conversando, tem já um certo tranquilidade em relação ao que foi votado ontem no Senado. Tem alguns pontos que ainda estão a ver, principalmente com tributações a heranças, né? Aquilo também que vai ser falado sobre terras, arrendamento, mas esses são pontos que ainda vão ser tratados e que a gente observa ainda uma certa análise por meio desses especialistas. Mas aquilo que estava mais preocupante, que poderia onerar inclusive o consumidor, a gente já percebeu, já que de acordo com alguns especialistas, isso já foi resolvido dentro dessa votação ontem no Senado.